A ideia hoje aqui é estar compartilhando com vocês o trabalhar a comunicação não violenta com a criança. E a proposta do professor da sala é apresentar como a comunicação não violenta pode ser utilizada na educação infantil a fim de educar com compaixão e graça, a exemplo de Cristo e para a glória dele. Então, esse é o objetivo. Eu trouxe um pouquinho para a gente lembrar, eu sei que vocês já estão vendo todo domingo, mas o que é, né, essa comunicação não violenta? É um método de comunicação que busca estabelecer uma comunicação de empatia entre as pessoas, independente das suas diferenças e conflitos. O objetivo é promover uma comunicação saudável, na qual as pessoas possam se expressar de forma clara e assertiva, sem agressividade, sem julgamento, também com as crianças. E trabalhar essa questão das crianças é muito interessante, porque no livro aqui de comunicação não violenta, o Marshall, ele conta uma experiência onde ele faz uma pesquisa e ele dá um questionário para 2 grupos preencherem, né? E para um grupo ele diz que eles têm que responder aquelas questões como eles falariam com crianças, e para o outro grupo como eles falariam com adultos. Só que os grupos não sabem disso, eles só preenchem e ele põe as respostas depois para todos verem, e as pessoas ficam assustadas de como elas falariam com as crianças, porque era de uma forma muito mais ríspida, muito mais dura, muito mais assim enfática, sem considerar a criança, pensando só porque eu sou adulto e eu dou a ordem para a criança. Então, a importância disso, da gente pensar, né, como que a gente fala com a criança, como que a gente trabalha com criança. Eu trabalho na educação infantil há 20 anos, e esse ano eu estou com uma turma de 4 e 5 anos, e eu tenho 20 crianças. E na educação infantil lá na Unicamp é diferente da escola normal, porque lá a gente fica com a criança 9 horas por dia. Eles entram 8 da manhã e saem 5h30 da tarde, e é com o mesmo professor. Então, você tem que ter uma estratégia para trabalhar com essas crianças. E os pais, às vezes, falam, nossa, mas como que vocês conseguem? Outro dia, uma mãe me entregou a criança e falou assim, ai, pelo amor de Deus, eu fiquei uma semana de férias com elas, eu não aguento mais. Toma, porque você sabe lidar com ela e eu não sei. Porque não tem um olhar de que a criança precisa ser ouvida e precisa se prestar atenção nas necessidades dela também. A CNV não se limita apenas a uma comunicação verbal, mas também inclui a expressão corporal, a linguagem não verbal. Além disso, na CNV, não é apenas um método, mas é um estilo de vida em que você vai ter uma comunicação positiva. E essa comunicação positiva precisa acontecer entre pais e filhos, onde tenha compaixão, empatia e uma resolução de conflito pacífica. E eu sei que com filhos é muito difícil quando eles são pequenos, né? Que eles fazem birra, que eles choram, que eles gritam, mas a gente precisa aprender a lidar com eles nessa idade. Eu trouxe aqui a ideia de que Marshall faz, ele traz um paralelo entre a girafa e o chacal, a raposa, para falar da comunicação. E aí a gente pode trabalhar isso com a criança também, né? Falando que a girafa, ela representa uma comunicação pacífica com o coração, e a raposa já é aquela comunicação com crítica, com julgamento, com agressividade. Ele usa esses dois por conta de como ele olha esses animais, né? Ele fala que o chacal ele tem um símbolo de comunicação violenta por ser um animal predador, agressivo, que pertence à família das raposas, possui um uivo muito irritante, e por isso ele representa uma linguagem desprovida de empatia, que bloqueia a conexão com as pessoas e que já vai com julgamento, com críticas, com grosseria, com rigidez e até com gritaria. E como a gente tem a tendência de gritar com criança.
A gente precisa cuidar disso. E aí ele traz a girafa como símbolo de uma comunicação não violenta, dizendo, né, que ela tem orelhas para ouvir com empatia, prestar atenção no que o outro está dizendo, um coração longo para olhar além das circunstâncias e olhar o que está levando essa criança até essa reação, o pescoço, os cascos que fazem barulho para dizer o que está sentindo, qual é a necessidade, e também a questão do coração. Diz que a girafa é o mamífero que tem o maior coração, né? Então, que a comunicação não violenta, ela tenha o objetivo de ser uma comunicação que venha do coração para trabalhar com a criança. E aí ele traz algumas frases aqui que eu achei muito interessante no livro e eu peguei para a gente refletir, não só com a criança, mas em toda a comunicação. Eu tenho a escolha de ver as suas reclamações como um ataque dirigido contra mim ou como uma oportunidade de compreender o que se passa com você. E olhando para a criança é exatamente isso. Cada atitude que a criança tem, ela está querendo dizer algo para a gente. E a gente precisa aprender a ter esse olhar. Outras duas frases interessantes nós podemos tornar a vida miserável ou maravilhosa, para nós e para os outros, dependendo da forma como pensamos e nos comunicamos. Embora possamos considerar que não é violenta a nossa maneira de falar, muitas vezes as nossas palavras levam à mágoa e à dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Às vezes eu falo algo e o outro se ofende e acaba trazendo dor para mim mesmo, né? Então a gente precisa aprender e tomar cuidado com a forma como nós nos comunicamos. Então, o que a Bíblia fala sobre comunicação? O livro aqui, ele não traz nada novo. Ele traz tudo que já está na palavra para a gente. Então, eu escolhi alguns versículos para a gente pensar um pouquinho a respeito deles, né? Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, a gente precisa refletir que tipo de linguagem eu tenho. É uma linguagem que fere ou uma linguagem que cura? Principalmente olhando para a criança. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando a criança faz birra, e quanto mais eu sou dura com ela, mais birra ela faz. E quando a criança faz birra e eu falo com ela, olhando para ela e tentando entender o que ela está acontecendo, ela mesma vai se acalmando, e eu posso dizer isso pela experiência, e a gente vai ajudando a lidar com aquela questão. Amor, você pega a minha garrafinha aí para mim, por favor? O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. Então, quando a gente pensa... Quando a gente pensa antes de falar, a gente vai guardar a nossa alma de muitas angústias. E isso com a criança é muito importante, porque muito do que eu falar para a criança, ela vai realmente acreditar e vai refletir na formação dela, no caráter dela, naquilo que ela vai acreditar a respeito dela. Abre a boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Esse texto fala a respeito da mulher, mas eu acho que diz respeito a todos nós, né? É um desafio para cada um de nós fazer isso, abrir a boca com sabedoria. E buscar na palavra de Deus a instrução da bondade, para que isso saia da nossa boca. Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, pensar antes de agir e de fazer alguma coisa com a criança. Uma experiência que eu tinha quando os meus eram pequenos, assim, digamos que eu cheguei na sala e eles fizeram uma arte muito grande. Eu falava assim, Pedro e Isabela vão para o quarto e me esperem lá. Aí eu
parava, orava e falava: Senhor, me acalma meu coração, porque eu estou muito irritada com isso que eles fizeram e eu quero ir lá e fazer a diferença na vida deles. Então, o fato de orar, de acalmar meu coração, quando eu ia lá no quarto falar com eles, eu já pensava tudo que eu queria falar com eles para que aquela experiência fosse de aprendizado. Então, a gente precisa aprender a olhar que cada oportunidade que a gente tem com a criança, ela está aprendendo alguma coisa. Cada situação que a gente vive com ela. Ou ela vai aprender algo positivo ou algo negativo. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. O que é que tem saído do nosso coração? A palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, né? Então, o que a gente está falando é aquilo que está dentro, transbordando no nosso coração. E a gente precisa, então, avaliar como é que tem sido a nossa fala com as crianças e o que a gente está dando para eles, né? Através da nossa boca. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E esse acho que é um dos versículos mais fortes que eu trouxe aqui hoje, porque a gente tem o poder de incentivar ou de destruir a vida de uma criança com aquilo que a gente fala para ela. Essa é uma responsabilidade muito grande. E eu vejo isso lá no meu trabalho. Eu trabalho com crianças de 4 e 5 anos e nós trabalhamos com eles a autonomia. Então, eles fazem todas as coisas. Eles chegam, põem a mochilinha, abrem a mochila, eles pegam o lençol, que eu deixo preparado para a hora do sono, entregam para a gente, pegam a agenda, levam numa caixinha de agenda, pegam a garrafa d'água, levam na caixinha de garrafa d'água. Eles fazem tudo. Só que eles chegam e a gente faz uma roda, explica isso, e tem criança que chega e fala assim: eu não consigo fazer, eu não sei fazer. E aí a gente começa a conversar. Não, você consegue. Você sabe, a professora ajuda você e você consegue. E aí a gente faz todo o trajeto com a criança, uma, 2 vezes, na terceira ela já está fazendo sozinha, e aí a gente fala: tá vendo como você consegue? Ela é mesmo, eu consigo. Mas em casa, muitas vezes, o papai e a mamãe estão falando para ela o tempo todo: não, você não pode pegar isso, não, você não sabe fazer isso, e faz tudo pela criança. E a criança vai acreditando que ela não pode, mas ela pode. E a gente tem essa experiência. Hoje, nós já estamos em setembro, a gente nem fala nada, eles já chegam, cada um já põe, já faz toda a rotina e senta na roda para a gente ter uma conversa. Então, a criança, ela é capaz e a gente precisa acreditar no potencial dela e dar condições dela acreditar em si mesma. Provérbios 22, 11. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então, a gente conquista qualquer pessoa se a gente tiver sabedoria em como falar. Que dirá com as crianças. E eu quero deixar livre, se você tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, tá bom, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é essa questão de olhar as crianças como de fato elas são. Primeiro, que a criança é um ser humano, né? E muitas vezes, o que eu falaria com um adulto, se eu fosse pedir ou chamar a atenção dele, eu não considero para falar com a criança. Com a criança eu grito, eu esbravejo, eu falo de qualquer jeito. Com um adulto, eu já vou pensar para falar, né? Mas a criança é um ser humano. Ela está em fase de desenvolvimento. E aquilo que eu falar vai marcar a vida dela. A forma como eu falar com ela vai trazer consequências para o restante da sua vida. Então, é muito importante a gente pensar que eu preciso tratar aquela criança que eu tenho na minha casa como um ser humano em formação. E que tem consequências aquilo que eu falo para ela.
Toda criança precisa de atenção, respeito e de ter as suas necessidades supridas. Então, a gente olhar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso, com um monte de leis, mas a gente precisa, então, olhar para a criança e dar a atenção que ela precisa. Uma das práticas com criança é ou eu sento ou eu agacho para falar com ela no mesmo nível. Toda vez que um vem, eu já agacho, o que aconteceu? Para ela olhar nos meus olhos. Porque eu lembro que, quando eu era criança, eu achava minha mãe tão grande, porque às vezes ela falava comigo aqui de cima, eu olhava assim e falava, como ela é grande, né? E aí eu me sentia pequena. Então, o quanto é importante a gente agachar e falar no mesmo nível com a criança, para que a gente consiga ter a atenção dela e para que a gente preste atenção naquilo que ela está falando. E toda criança, a Bíblia diz que ela é pecadora. Alguém pode ler para mim Provérbios 20, 11? Até a criança mostra o que é por suas ações. Seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, a Bíblia diz isso. Algumas pessoas falam assim, não, criança não tem maldade. Ai, criança não fala mentira. Ai, criança não... Não, a Bíblia diz que até a criança, ela mostra se ela é justa e se ela é pura pelas ações dela. Então, nós precisamos olhar, principalmente os nossos filhos, com esse olhar. Qual é o pecado que a minha filha ou meu filho está manifestando e que eu preciso trabalhar com eles? Tem uma idade entre 5 e 7 anos que a criança tem a tendência de mentir muito. E às vezes ela mente, mas não é nem porque ela está achando que é uma mentira, é porque ela quer ser igual ao outro. Então, se o amiguinho fez, ela também fez. Se o amiguinho tem uma coisa, ela diz que também tem. Mas é mentira. E eu lembro que com a minha filha eu trabalhei muito isso. Todas as vezes que ela falava para alguém alguma coisa que não era verdade, eu chamava ela e eu falava, filha, você não precisa falar isso, porque isso é uma mentira. E a Bíblia nos ensina que o pai da mentira é o diabo. E eu quero sempre acreditar em você, então você precisa sempre falar a verdade. Não tem problema você não ter o que a amiguinha tem. Não tem problema você não ter ido no cinema que a amiguinha foi. Você não precisa falar que você fez igual, porque essa é a tendência da criança. Então, a gente trabalhar e ensinar desde cedo eles a viverem a verdade, a gente olhar para os nossos filhos que eles são pecadores também. Além de todo esse aparato de desenvolvimento, existe a questão de que eles são humanos e são pecadores, e a gente precisa cuidar disso, tá bom? Então, como que a gente vai trabalhar a comunicação não violenta com as crianças? Já que é um conjunto de princípios e práticas, a gente precisa criar uma relação mais gostosa e mais sustentável com a criança, onde a gente vai usar os 3 pilares para falar com a criança. E a comunicação não violenta ela é baseada em quatro pilares, assim. Na verdade, são 3, e o primeiro, a autenticidade, tem 4 questões que são a ênfase da comunicação não violenta. Então, os 3 são a autenticidade, de expressar com o coração e de receber com empatia. Tentar se colocar no lugar do outro para entender o que ele está sentindo. Por exemplo, uma coisa que, quando eu era pequena, meu pai era muito bravo, ele era militar. E, por exemplo, se eu quebrava uma coisa, ele já dava uma bronca. E com os meus filhos, eu sempre fiz questão assim, quando ele quebrava uma coisa, eu falava, calma, tá tudo bem, acontece. Vamos agora tirar, arrumar e ver o que a gente precisa fazer. Não fique preocupado porque isso acontece. Eu sei que você não fez por querer. De entender que a criança, quando ela está ali e ela mexe uma coisa e quebre, não era o que ela tinha planejado. Ela está curiosa, ela está querendo conhecer. Só que às vezes ela não sabe mexer e ela vai quebrar. Mas não era a intenção dela. Então a gente ter essa empatia de se pôr no lugar. Ele já está temeroso porque ele quebrou uma coisa que não devia quebrar.
Ele está se sentindo mal com aquilo. E às vezes a gente vem com toda a força, bravo, brigar porque ele quebrou. Então, primeiro, acalmar a criança. E aí, resolver, se quebrou um copo, vamos limpar, jogar no lixo e tal. Depois sentar e falar, você entendeu por que você não pode pegar copo? Porque o copo pode escorregar da sua mão e quebrar. Vamos usar um copo de plástico? Vamos usar um copinho bonitinho lá que você tem em casa e dá para ele? E é tão legal que quando a criança entende, porque ela vivenciou e não foi criticada, ela aceita. Ela não vai fazer birra querendo o outro. Não, eu quero. Não, ela entendeu que o copo de vidro teve uma consequência. Então, o ideal para ela é o outro copo. Então, a gente ter essa empatia, olhar para a situação que a criança está vivendo e olhar com empatia. O que é empatia? É a habilidade fundamental que envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender as suas emoções e necessidades, sem julgamentos e críticas. O que ela está precisando naquele momento? O que ela está revelando com aquela birra? O que ela está demonstrando com aquele choro em excesso? E aí trabalhar. Às vezes é um pecado. E às vezes eu vou ter que lidar com esse pecado da criança. Mas às vezes é uma necessidade. Às vezes ela quer atenção. Às vezes ela quer um abraço. Às vezes ela quer você, o seu tempo, né? Então a gente olhar para a criança. E também ele chama a gente a ter autoempatia. A autoempatia é usar tudo o que eu estou vendo para perceber o que está acontecendo comigo, substituindo o julgamento por compreensão e abrindo a possibilidade de escolhas mais conscientes. Ou seja, quebrou ali, era o copo que eu mais gostava. Ai, que raiva, quebrou meu copo, mas vai para o quarto, espera lá. Ele quebrou, não tem mais o que fazer, vou jogar fora, Lúcia, acalma o seu coração, quando você puder, você compra outro, sei lá o quê. Mas a gente lidar com a gente, acalmar o nosso coração e depois a gente lidar com a criança. Porque aí eu vou estar cuidando de mim também, para eu estar bem para cuidar deles, para lidar com aquilo que a criança está passando, tá bom? Então é muito importante você ter empatia, mas também ter por você também. Avaliar por que você está... Por exemplo, uma experiência que uma moça veio na igreja contar para mim. Ela falou assim, olha, Lúcia, eu vou parar de vir na igreja de manhã, porque toda domingo de manhã eu brigo com a minha filha. Eu falei, mas Sueli, por quê? Por que você briga tanto com ela? Ela falou, porque eu quero uma roupa e ela quer outra. E a gente fica numa guerra. Falei, tá. Então, quando ela pede uma roupa, por exemplo, tem algumas situações que a gente realmente tem que cuidar da roupa da criança. Tá frio e a criança quer pôr uma roupa de calor. A gente vai ter que intervir, né? E explicar para ela que aquele dia tá frio e ela vai. Tá calor e a criança quer pôr uma roupa de frio. Não dá, ela vai ficar suando e tal. Mas se não fere isso, a gente pode permitir que a criança escolha uma roupa, né? Então, a gente olhar isso também. Pelo que eu tô brigando ali? Para minha vontade de ser feita ou para minha filha ir bem para a igreja? O que é mais importante? Eu cuidar do bem-estar dela, da gente ir em paz para a igreja, ou eu ter uma guerra com ela todas as vezes que ela usa quer escolher uma roupa? A gente precisa ter esse olhar. Sueli, a roupa que ela pediu ia mudar muito, ia ferir, ela ia passar frio ou calor? Não. Então, qual o problema em você permitir? E aí ela começou a fazer isso com a filha, permitir. Então, às vezes, a gente, como adulto, a gente quer impor porque a gente é o adulto. E aí a gente não olha para a necessidade da criança também. E nós precisamos olhar, né? Às vezes não fere nada aquilo que a criança está pedindo. Algumas vezes fere, e aí a gente vai ter que ser firme. Mas quando não, a gente pode ceder. Na questão, então, os 4 pilares que são da comunicação não violenta, né? Que o primeiro é observar. Quando acontece uma situação com a criança,
a gente vê o que realmente aconteceu. Deixar que as crianças narrem o que aconteceu. Eu trabalho com crianças e eles brigam. A gente fica 9 horas juntos, 20 crianças. Vira e mexe, tem briga. Então, qual que é a minha ação? Vem um correndo, chorando, não sei, fulaninho me bateu. Aí eu falo, é? Chama ele lá e vem aqui os dois. Aí eles chegam. Aí eu digo para um, o que aconteceu? O que está chorando? Aí ele fala, o fulano me bateu e tal, tal, tal. Aí eu olho para o fulaninho e falo, é verdade? Você bateu nele? Ele bateu. Sim, mas eu bati porque ele tomou o meu brinquedo e saiu correndo. Aí tá, então tem 2 problemas aqui para a gente resolver. Um que foi tomar, falei, tá vendo? Ele bateu porque você tomou o brinquedo dele. Pode tomar o brinquedo do amigo? Não. O que a gente tem que fazer quando a gente quer um brinquedo? Eu tenho que pedir, por favor, para ele me emprestar. Mas eu pedi, ele não quis dar. Aí ele falou, mas eu não quis dar porque eu tinha acabado de pegar. Aí eu falei, tá bom. Então, você entendeu que ele acabou de pegar o brinquedo? Você pode esperar ele brincar um pouquinho e depois você brincar com o brinquedo? Posso. Então, tá bom. Agora tem a outra questão. Ele bateu em você. Aí eu pergunto para ele, você pode bater nele? Ele fala, não. Você gostaria que batesse em você? Não. Então você pode pedir desculpa para ele porque você pediu. Posso. Desculpa. Eles pegam, vão brincar juntos. Eles conversaram. Eles colocaram o que aconteceu. E eles acabam participando da resolução do conflito. E em casa a gente pode fazer isso. Com os meus filhos eu fazia isso. Vinha mãe, a Isabela me bateu. Chama, vem os dois. O que aconteceu de fato? Fala, Pedro. Depois, fala, Isabela. Aí, então, cada um se entrega ao outro, né? Bom, então tem um problema aqui para a gente resolver. Então, vamos pensar o que a gente tem que fazer para resolver. Então, a gente ter essa questão de observar a situação. O que realmente aconteceu? O que está acontecendo? Quando a criança fala, ela mesma vai pensando. E você pode fazer perguntas que ajude a refletir. Né? Tá certo fazer isso? Não. Como que poderia ter sido feito? Aí eles respondem, assim, assim, assim. Por quê? Porque também houve antes a comunicação. Olha, aqui a gente senta numa roda, em casa a gente com pai e mãe senta numa mesa e conversa. E cria critérios de como resolver as questões. A segunda é o sentimento. Quais sentimentos há em mim com aquela situação e quais os sentimentos que há na criança? Para mim, eu sei que é muito mais fácil na educação infantil com escola, porque o meu sentimento não é tão... Mas a gente se apega, não tem jeito. Você fica o ano inteiro, eles são quase como filhos da gente. Com os filhos, eu sei que é mais difícil. Né? Você está ali envolvida. Mas é muito importante você pensar, por que eu estou tão irritada com isso? Porque um direito meu foi negligenciado, né? De ter tudo em ordem? Ou será que essa não é uma oportunidade de aprendizado para os meus filhos? Deles aprenderem como se relacionar, como usar bem aquilo que está sendo colocado para eles? Então, a gente precisa ter essa clareza, né? O que aconteceu? Quais elementos de sentimentos tem aqui? A criança, por que ela está chorando? Por que ela está fazendo birra? Às vezes é porque a gente prometeu alguma coisa e não cumpriu. Né? Então, a Bíblia nos chama a falar a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E às vezes a gente mente para a criança. Né? E não é legal, porque ela cria uma expectativa em cima daquilo que a gente falou. E às vezes a gente acha que não é nada, ou a gente não dá importância àquilo que a criança está sentindo. Né? A criança chega chorando porque quebrou o brinquedo. Isso não é nada. Não, para ela é. Ela está triste porque o brinquedo quebrou. Então, eu posso chegar e falar, filho, eu sei que você está triste porque o brinquedo quebrou. Nós vamos tentar consertar. Se não tiver conserto,
a gente vai ver o que pode fazer. Mas vamos pegar um outro brinquedo para você brincar? Então, você ajuda a criança a olhar aquela situação e a trabalhar com a dor dela, porque ela é um ser humano e ela tem sentimentos como você. Quando te magoam, quando te decepcionam, quando você se frustra, a criança passa por esses mesmos sentimentos. E a gente precisa considerar isso quando a gente está tratando com elas. O terceiro é olhar as necessidades que estão relacionadas a esse sentimento. Ou seja, qual necessidade a criança está manifestando nessa situação? Às vezes é uma necessidade de orientação, eu vou dar uma orientação e eu vejo por eles lá. Às vezes um vem assim, vem chorando. Pro, eu tô com saudade da minha mãe, eu queria muito estar com a minha mãe. Aí eu abraço eles e eu falo assim, faz muito isso. E eu falo para ele assim, eu entendo que você está com saudade com a sua mãe. Eu também sinto saudade do meu marido, dos meus filhos, mas a gente está na escola agora. E daqui a pouco a sua mãe vai vir te buscar. Vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui para brincar. E daqui a pouco, quando você menos perceber, a mamãe já está aqui. Não tem sido assim todo dia? Ele fala, é verdade. Aí ele vai brincar. Então, a gente ajuda a criança a descobrir. Ela está com saudade e é real. A gente sente saudade das pessoas. E é muito importante a gente entender a criança e dizer para ela, eu entendo que você está com saudade. Mas agora a mamãe não pode vir porque ela está trabalhando. Mas daqui a pouco ela vem. Então a gente ajuda a criança a crescer aprendendo a lidar com as emoções dela também. Né? Ou então, sei lá, se de repente você fala assim, não está nada, isso aí não é nada. Pronto, você criou já uma barreira com aquela criança. Puxa, ninguém não me entende. Né? Então a gente precisa olhar para a criança e pensando que ela é um ser humano e que ela precisa ser ouvida e entender as necessidades dela. Porque ela não sabe dizer. Né? Às vezes a criança está tão irritada porque ela está com sono. Já reparou isso? Ela quer dormir, mas ela vai fazer tudo de errado, menos querer dormir. Então, como adulta, eu tenho que pensar, puxa, ela brincou o dia inteiro, ela está muito irritada, vou dar um banhinho, vou deitar ela com carinho, vou ficar do lado dela, ela vai dormir, pronto, desmaia e vai passar. Então, a gente, como adulto, precisa olhar qual é a necessidade que a criança está manifestando. E, por último, a gente fazer um pedido para ela. Né? Quando eu entendo a necessidade, olha, eu sei que você está com saudade da sua mãe, eu sei que é real e tal, mas vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui na escola? Vamos brincar que daqui a pouco ela vem? Eu estou fazendo um pedido para ele. Aí ele, tem uma opção. Em casa, eu sei que você está irritada, você está cansada. Vamos fazer assim? Vamos tomar um banho gostoso? A mamãe vai com você, vai te dar um banho, a gente vai descansar junto e tal. Vamos. Então, assim, a gente consegue ajudar a criança a pensar naquilo que ela está sentindo, porque às vezes ela não sabe. E aí a gente faz um pedido que ajuda ela a estabilizar as emoções. Tá bom? Que são esses passos aqui, né? Pode, por favor. Justamente nesse exemplo, entendo que foi um exemplo, mas a questão de você falar para a criança, vamos tomar banho, você já identificou a necessidade, você sabe como resolver, a criança não sabe. Ela tem a opção de falar, não, eu não quero ir tomar banho agora. Tá, isso. Aí você fez, nesse momento, você identifica agora, eu preciso que você vá tomar banho para você relaxar. Isso, ótimo. Então, não é um pedido. Vamos tomar banho? Não, não é uma pergunta. Olha, você está cansado. Agora é hora de, então, terminar a brincadeira e tomar banho. Mas, como que é seu nome? Ô, Bruno, o que eu tenho vivido na minha experiência é que quando a gente fala para a criança, olha, eu entendo que... Sabe por que você está chorando? Porque você está cansado. Se você tomar um banho e descansar, você vai ficar bem. Vamos tomar um banho? Eu consigo mais dela
do que se eu chegar e falar, já entendi, você está cansado, larga todos os brinquedos e vamos tomar um banho. É como eu me coloco. É como eu chego até o coração da criança. Eu quero atingir o coração dela, né? Um dos livros que eu usei com os meus filhos, e eu uso muito, é esse aqui, Pastoreando o Coração da Criança. E esse livro fala disso. Eu tenho que identificar que tipo de criança é a minha. E aí eu tenho que tentar ganhar o coração dela com a forma como eu chego a ela. Claro que já teve situações na minha casa também e no meu trabalho que a criança fala, não, não vou, não quero. Aí eu, por exemplo, eu tenho um que é assim, ele, tudo que você fala ele diz não, mas a gente vai e chega para ele e fala assim, o que eu tenho feito com ele? Eu digo assim, olha, eu sei que você está irritado. Ele fala assim, eu nem queria estar aqui na escola. Eu sei que você está irritado, que você não queria estar aqui. Mas existe uma rotina aqui que a gente tem que seguir. Eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou deixar você aqui, você vai se acalmar. E eu vou lá com os amigos. A hora que você estiver mais calmo, você me procura para a gente conversar? Às vezes ele fala, não. Eu falo, mas tudo bem, eu vou lá assim mesmo. Aí o que acontece? Eu vou e ele começa a observar e daqui a pouco ele vai lá e fala, tá bom, eu vou conversar. E ele vem e conversa. E com filhos também. Assim, não, olha filho, você está nervoso, você está irritado, agora eu vou para a parte de que ela é pecadora, né? Isso que você está fazendo não é legal. Eu amo você e a Bíblia me ensina que eu tenho que ajudar você a fazer o que é certo, a corrigir. Então, a mamãe vai dar agora uma direção e você vai ter que cumprir. Eu te dei a opção de escolha, não teve jeito, então agora eu vou dizer e você vai fazer. Você está entendendo? Porque eu sou a mamãe e eu posso ajudar você. E aí a criança acaba tendo que ir, né? Mas dessa forma, talvez você não está dando você não está ensinando a criança que quem toma as decisões é ela. Não, se você diz que você é a mãe e que você está vendo a necessidade e que você está vendo que ele não está entendendo e você então está decidindo que ele vai tomar banho porque é melhor para ele, você consegue. Isso, você decide e mostra para a criança. Mas isso depois de um processo que você... eu estou dizendo aqui, uma criança muito obstinada, né? Não, todas não. Tem crianças muito fáceis de lidar, que você conversa e elas, eu posso dizer isso, eu tenho 20 anos de experiência, que a gente conversa com a criança e ela ouve, ela entende, você explica, ela entende e ela se submete. Existem alguns que não. Aí você tem que intervir. Mas talvez no horário administrativo a abordagem seja outra, né? Porque olha, eu vou falar então, Deus mandou 2 para mim. Ai, que linda! Tá. Gente, deu o sinal aí, tô lembrando, já bateu faz um tempinho. Vamos parar um pouquinho, tomar um cafezinho, daqui a gente volta e o Pedro vai começar, tá, Pedro? Quando você voltar, você fala, tá legal? Obrigada, viu, gente? Eu vou ouvir o Pedro, que ele levantou a mão, queria falar alguma coisa. E depois, cadê meu amigo? Como que é seu nome? E o Tiago. Fala, Pedro, você ia compartilhar alguma coisa? Eu acho que a gente não está aqui mais fundo, mas eu acho que eu entendi o que ele está tentando falar e o que você está tentando falar. Eu acho que o que ele está tentando falar é que, assim, eventualmente, sim, a criança não vai ter um momento que vai ter, com certeza. E ter autoridade, intervir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que você está falando aqui, você não precisa sempre sair mandando. Isso, exatamente. Eu não preciso começar impondo a minha autoridade. Eu posso ganhar o coração da criança primeiro, né? Muito jóia. Obrigada, Pedro. Fala, Tiago. Eu gostei da fala do Tiago e eu queria que ele compartilhasse com vocês. Eu só comentei que a criança, ela também, além dos desafios, etc., no ponto anterior, principalmente nos conflitos,
Eu tenho visto isso com meu filho, ele me ensina muitas coisas que a gente tem visto nas comunicações anteriores que a gente como adulto vai perdendo. Então, o primeiro feedback, a gente sofre no feedback porque leva pro pessoal e tem dificuldade de falar e não sei o que. E a criança você põe, conversa com ela, explica o ponto que é. Ah, você tem que mudar isso, seu comportamento, etc e tal. Ele não leva pro pessoal e depois ele para de falar com você que é o pai dele, ou ele não quer brincar com você, não. Ele ouve a orientação, às vezes ele vai ter uma dificuldade e tal, assim como é o feedback com a sua esposa, com o seu marido, com o seu chefe, etc. Ele corrige e depois ele volta de boa com você. Diferente, às vezes, a gente como adulto que tem toda essa dificuldade. E com um amiguinho também. Você põe os amiguinhos ali, ele conversa, trata aquilo, ele ensina o perdão muito mais fácil que a gente adulto não tem. Porque ele vai lá, tratou com o amigo que eles estavam lá brigando e eles estão brincando de novo. E a gente fica lá com birra, bicudo e não trata no trabalho, em casa, etc. E a gente vai perdendo isso como adulto depois. Tá, peraí, só um pouquinho. Oi, diga. Isso vai depender muito da idade. Eu também. Tá, vou trazer aqui um gráfico já sobre isso. Os meus alunos já estão na fase que eles guardam mágoa. Então, só colocar um diante do outro, às vezes não resolve. Eles ficam trazendo coisas de, mas tal dia fez isso. Então, essa fase deles pequenos, realmente, eles são mais tranquilos nesse perdão. Isso. Mas conforme eles vão crescendo, e aí os meus alunos, não filhos, já têm aí 10, 11 anos, já é uma outra abordagem em que eles já guardam mágoa, tem o futrico, as meninas são super complicadas para resolver. Sim, também já trabalhei com essa idade há 2 anos atrás. É verdade, é uma idade que a gente tem que intervir mais, né? Eu estava lembrando. Diga, depois eu mostro aqui. Eu acho que dos dois lados o desafio é o mesmo. Uma coisa que você falou e é de extrema relevância citar, apesar de você você, e como o Thiago falou, é você ser responsável com os seus sentimentos. E ter a capacidade de identificá-los antes que você seja levado a tomar ações por causa deles. Ou seja, olha para o teu coração e de repente tem um pecado te movendo. Sim. Identifica isso e trata antes de você Muito bom. passar a tratar. É isso No mesmo. entanto, a mesma coisa precisa ser feita com a criança. Isso, que é olhar a necessidade dele. O que ele está pedindo, né? Por que ele está fazendo isso? Né? Porque se você focar no método, eu preciso fazer isso sem saber o motivo de você estar fazendo isso, ou identificar o que está acontecendo com a sua filha, com a sua criança, você pode criar crianças negociadoras, você pode transformar a criança na dona do lar, ela vai dar ordem, você vai obedecer. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Como você falou, ela está cansada, eu preciso dar uma oportunidade dela descansar para ela obedecer. Mas você identificou qual é a causa. Mas pode existir outras coisas. Ela está fazendo isso por desobediência, para te testar, né? Chegou a hora dessa criança ser disciplinada, porque eu identifiquei uma rebeldia e a partir daqui, qualquer coisa que eu faça, eu vou estar saindo do plano de Deus. Tá? Então, os dois lados é importante. Concordo. Mas eu não estou dizendo que é fácil, não. Não é, mas é possível, né? Eu acredito na palavra de Deus e a gente pode mudar a forma como a gente lida com as nossas crianças. E, às vezes, a gente precisa exatamente identificar primeiro como que eu estou em relação ao que está acontecendo e o que ela precisa de mim agora. Talvez ela está tão nervosa que ela precise ser acalmada primeiro. Antes, talvez seja até disciplinada, mas ela precisa ser acalmada primeiro. E depois ela vai. Eu trouxe aqui para vocês, nem vou falar disso, nós participamos de um congresso para líderes de famílias no Palavra da Vida, e o Davi Mark trouxe isso aqui, e eu falei, não, é isso que eu penso, e eu fiz o gráfico aqui para trazer só um pouquinho, tá? Deixa eu só passar esse aqui. Que a gente, às vezes, a nossa sociedade está trabalhando com a criança assim.
uma confusão entre limites e liberdade, e sem responsabilidade. Né? A criança ela tem que saber que as atitudes dela também têm responsabilidades e têm consequências. Né? Às vezes, uma criança que lá no meu trabalho bateu na outra e na conversa o outro fala, mas eu não fiz nada. E ele mesmo assim bateu e eu pergunto, é verdade? Você bateu? Eu bati. Então, você vai ficar sentadinho aqui comigo olhando como os amigos brincam sem bater um no outro. Observa. Então, ele perdeu um tempinho de brincar para observar os outros brincando. Eu dou uns 5 minutos e eu pergunto, você olhou? Tinha alguém batendo em alguém? Ele fala, não. Eu falei, então agora você pode brincar assim, sem bater em ninguém. Então a criança precisa sentir que ela tem responsabilidades. Mas a gente, às vezes, trabalha assim. Quando a criança é pequenininha, a gente dá toda a liberdade. A criança é a dona da casa, ela faz o que quer. Então, dos 0 a 2 anos, tem total liberdade. E eu tô vendo isso de 0 a 4. Tem criança minha que chega lá no verão com meia calça, vestido, bota e uma blusa. E a mãe fala assim, ela não queria vir de outro jeito. Então, ela veio assim. Gente, eu sou o adulto. Eu tenho que ensinar a criança o que é certo. Ela não sabe, ela vai morrer de calor. Corre pra caramba. Nós temos 4 parques, eles correm o dia inteiro. A menina vai ficar pingando. Aí, quando ela chega, eu falo para ela assim, fulaninha, você tá vendo os amiguinhos? Tá muito calor. Tá todo mundo de roupa de calor. Vamos pôr uma roupa de calor porque é melhor para brincar? Tá bom. Ela vai lá e troca. Que era uma fala que a mãe devia ter feito com ela, não eu. Mas a mãe deixou ela vir toda encapuzada porque ela queria. A criança... ela não, às vezes não tem essa capacidade de entender. É a gente que vai ter que explicar para ela, tem coisas que é assim que acontece. Mãe, mas por quê? Porque eu sou adulta e eu entendo mais que você. Eu sei o que eu estou falando para você. Por exemplo, uma coisa que eu trabalhei com os meus filhos desde pequenininho. Supermercado, né? A criança vai e quer pegar tudo. Desde que meus filhos começaram a andar, eu sempre falei, eu falava assim para eles, olha só, hoje a gente está indo no supermercado. Eu amo tanto você, que se eu pudesse eu te daria tudo que tem lá. Mas eu não posso te dar tudo que tem lá. Então, o nosso combinado é que quando chegar lá, você pode escolher uma coisa. Tá bom? E um dia, quando eu puder, eu te dou outras coisas que tem lá. Mas hoje você pode escolher uma. Isso ficou tão gravado neles que tudo que eles queriam na vida, eles diziam, mamãe, um dia quando você pudesse me dar um carrinho, um dia quando você pudesse... Eles entendiam que eu não podia naquela hora. E não importa qual era o motivo, né? Se é porque eles não deviam ou se eu não tinha dinheiro, eu não podia dar. E eles entenderam isso. Eu nunca tive conflito com os meus filhos em supermercado. Nunca. Eles chegavam e falavam, eu posso escolher você pode escolher uma coisa. Pronto, cada um escolhia o seu e ia feliz da vida para casa. Nunca eles fizeram birra em supermercado, porque eles sabiam, e eu sempre, até hoje, meu filho brinca comigo que ele vem, ele fala, eu sei que se você pudesse, você me dava o mundo, né, mãe? Porque eu falava isso para eles. Eu amo tanto você, que se eu pudesse, eu te dava o mundo. Mas eu não posso dar. E tem N motivos para eu não dar, né? Alguns não é porque não é bom para você, outros é porque eu não tenho condições, mas eu não posso. Mas eu amo você. E eu daria, mas agora não é hora. Ou, por exemplo, menina pequena pintando, usando maquiagem. Minha filha nunca usou. Eu falava assim para ela, filha, cada coisa na nossa vida tem a hora certa. Você é criança, é hora de brincar. É boneca, é casinha, eu vou brincar com você. Quando você fizer 15 anos, eu vou com você na loja. E você vai escolher a maquiagem que você quiser, mas só com 15 anos. Outra coisa que nós falamos para os meus filhos, que é a gente preparar a criança para aquilo que a gente quer dela. Eu sempre falei desde pequenininho, criança não namora. E adulto só namora depois dos 18 anos. Os meus 2 filhos obedeceram, nunca tive problema. Antes. A Isabela começou a namorar com 19 e o Pedro com 21. Antes disso, nunca. Eu falava, tem amigos, pode trazer quantos amigos quiser em casa. Mas namoro é depois dos 18.
Por quê? Porque eu via, quando vinha casais aconselhar com o Gil, menininha de 16, 15 anos chorando em prantos, ou porque estava grávida, ou porque foi abandonada pelo namorado. E aí eu chamava, eles falavam, tá vendo por que não é para namorar nessa idade? Ainda não tem capacidade de lidar com essas questões. Então, depois dos 18, aí você vai escolher. Então, e isso eu comecei com 2 aninhos. Criança não namora, primeiro. Então, o que eu quero para o meu filho? Eu que tenho que estabelecer. E o mundo fala o contrário. Você vai dando liberdade, é quando ele está com 16 anos, você quer dizer, não, agora vai ser assim. Aí não dá mais. Ele já vai estar com hostilidade e rebelde. O que Deus propõe para a gente? O contrário. De 0 a 2 anos é liberdade restrita. É eu que decido pela criança. Com algumas ressalvas, alguma coisa que você percebe que não fere nada, você mudar, você pode abrir. Mas eu vou abrindo aos poucos a liberdade. Para que com 16 anos, agora, filho, você vai poder escolher. Na minha casa era 18, tá? Foi com 18. Mas você tem liberdade para escolher com responsabilidade, com maturidade. Então, você vai definindo o que você quer para o seu filho. Não é o mundo, não é a sociedade, mas é isso aqui. É a Bíblia que vai definir o que eu quero para os meus filhos. E aí, já que a gente está aqui olhando nisso, eu trouxe alguns textos. Não trouxe. Deixa eu ver se eu trouxe. Alguns textos que a Bíblia fala sobre a criança, tá? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu estou vivendo essa experiência. Desde que eu gerei meus filhos no ventre. Eu orei, eu pus louvor, eu li a Bíblia e quando eles nasceram, eu ensinei a palavra. E eu vivi a palavra com eles. Então, tudo era aqui. O que Deus diz que a gente tem que fazer? Por isso, muitas vezes eu tive que pedir perdão para eles. Porque como adulto, eu agi na minha ira ou na minha carne e eu feri eles. E eu tive que reconhecer e com a idade que fosse falar, ó, a mamãe errou com você, você me perdoa? Eu não devia ter feito assim, eu podia ter feito assado. E hoje, graças a Deus, os meus 2 filhos amam ao Senhor, servem ao Senhor, são casados com 2 pessoas que amam e servem ao Senhor e estão aí fazem da família deles. Né? E isso é um presente de Deus. Mas eu acredito que é a consequência também da ação da palavra na vida deles. Eu preciso amar tanto isso aqui, que eu leve os meus filhos a amarem também. Outra coisa, Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Meus filhos decoraram esse versículo com 3 aninhos. E ficava na minha geladeira, ficava no quarto deles. E eu sempre disse, eu não admito nunca que vocês gritem com ninguém, porque a gente também não grita com vocês. Ou, por exemplo, a gente às vezes estava num shopping e via uma criança se jogando no chão e gritando com o pai, com a mãe. Aí eu parava, e aí você falava, vocês estão vendo aquilo? Não é legal. O que vocês precisarem, a gente tinha um combinado com os meus filhos. Porque a gente estava sempre muito com gente de igreja conversando. Eles vinham aqui e faziam assim, ó, 2 puxadas na minha calça ou no meu vestido significava que eles queriam falar comigo. Isso foi combinado em casa, antes de vir para a igreja. Então, quando eu sentia 2 assim, eu falava, você dá licença um pouquinho? Agachava e conversava com meu filho. Ele nunca chegava, mãe, grita. Não, tinha que vir e puxar. Foi o meu combinado. E aí, eles vinham, puxava, eu agachava e conversava e ouvia eles. Então, a gente precisa escolher. O que a gente quer para os nossos filhos? Como que eu quero que eles reajam? E então, eu preciso ensinar isso.
E eu ensinei os meus filhos que eles tinham que obedecer o pai e a mamãe, desde pequeno. E que eles tinham que honrar papai e mamãe. E a gente só pode agradecer a Deus, né, amor? Até hoje. Pela forma como eles nos tratam, como é a relação com a gente. Eles têm vivido isso. Provérbios 1, de 8 a 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Outro versículo que vivia pela minha casa. E eu falava, até na disciplina com a vara, porque é o que a Bíblia diz, eu falava, filho, filha, olha nos meus olhos, está doendo no meu coração usar a varinha em você. Mas é o que Deus ordenou. Eu tenho que usar a varinha com você. E a Bíblia diz que a vara não é para machucar, é para ela sentir. A gente usava 3 varadinhas, sei lá quantas você vai determinar para o seu filho, mas a gente usava 3 varadinhas no bumbum. E aquelas 3 varadinhas a gente falava, isso é consequência de você não ter escutado, não ter obedecido, não ter feito aquilo que foi falado para você. Nunca na primeira vez que fez errado. Provavelmente na terceira. Fazia uma vez, a gente explicava, ó, não é para fazer assim, se fizer vai ter que ser disciplinado. Não é para fazer assim, se fizer vai ter disciplinado. Na terceira, você lembra que nós falamos para você que não era para fazer? O que a mamãe falou que tinha que fazer quando se não obedecesse? Ser disciplinado. Então a mamãe vai te disciplinar agora. Não é com a mão é para fazer carinho. Não é com o chinelo é para andar o pé. A Bíblia diz que é uma varinha. E eu estava contando até para o pessoal que eu tive uma irmã que chegou para mim e falou assim, você fez uma lavagem cerebral nessas crianças. Eles vão num parque, acham uma varinha e vêm te dar. Olha, mamãe, que eu achei para você. Mas é porque eles entendiam o sentido da vara. A vara era uma disciplina por uma coisa que foi um erro constante. Mas a vara, ela vinha com oração, com Bíblia, com abraço, e só saía do meu colo quando acabava de chorar. Aí ia brincar. E é o que é Bruno, né? Não, como é seu nome? O Tiago falou, eles não guardam ressentimento. Se você faz a coisa como a Bíblia diz, se você cuida do todo da criança, pensa no sentimento, ela entende. E ela vai viver aquilo. E eu louvo a Deus porque eu podia trazer o Pedro, hoje ele está aqui. Ele fala assim, mãe, eu quero ensinar os meus filhos como eu fui ensinado. Eu quero fazer com os meus filhos como eu vivi. Com a vara e com a Bíblia. Então, a gente pode fazer diferente, dá trabalho. Faz a gente ter que parar às vezes o que a gente está fazendo. Para a gente dar atenção para a criança. Faz a gente às vezes ter que avaliar primeiro o nosso coração, acertar o nosso coração. E depois ir acolher a criança. Mas vale a pena. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e reta. E se o seu filho está mostrando que não é puro e reto, vai para a palavra. Vai trabalhar com ele na Bíblia. Vai procurar textos que o ajudem. A minha filha teve que decorar. Por isso, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, qual outro texto que fala de verdade? Vamos na palavra. Ela é a solução para todas as áreas da nossa vida, inclusive a educação dos nossos filhos. E vale a pena. Outro texto aí, né? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conceito do Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não irritar os nossos filhos, só porque às vezes a gente é autoridade sobre eles, né? Mas a gente deve criá-los na instrução do Senhor, no conselho do Senhor, com aquilo que a Bíblia diz. Deuteronômio, que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração primeiro. Então, primeiro tem que estar na gente. Como é que está o nosso tempo com Deus? Como é que está a nossa relação com Deus? A nossa intimidade com o Senhor. E depois, ensine-as com
persistência aos seus filhos. Converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A palavra precisa fazer parte da nossa vida dentro de casa. O que a Bíblia diz para mim nessa hora? O que a Bíblia diz quando o meu filho revela uma mentira? O que a Bíblia diz quando o meu filho revela que ele não está assumindo aquilo que ele faz? E vamos decorar o texto juntos. Vamos pôr eles para aprender com a palavra. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E aí o texto, né, diz que a vara da disciplina afastará os nossos filhos daquilo que é pecado. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Todas as vezes que eu usei a vara com os meus filhos, eu falava esse versículo para eles. Eu falava, a mamãe está disciplinando porque Deus manda. Porque se você não aprender aqui, o mundo vai bater em você com muita força. E eu não quero. Eu prefiro dar 3 varadinhas aqui e você aprender, do que você ir para o mundo. Então, a gente ensinar, mostrar para a criança, dizer por que está fazendo, fazer com amor, mas discipliná-los e conduzi-los no caminho do Senhor é fundamental. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Quanto mais a Bíblia faz parte do meu dia a dia, menos conflito eu tenho dentro de casa. Quanto mais eu uso a Bíblia como parâmetro, mais é fácil educar os filhos. E eu posso dizer, eu tive um filho mais amoroso e calmo e uma filha obstinada, que é maravilhosa, mas ela é obstinada. E eu precisei usar mais a vara com ela do que com ele. Mas eu precisava olhar qual era a necessidade de cada um. E foi fácil? Não. Dói. Eu lembro que a primeira disciplina do Pedro, ele tinha 8 meses. E o Gilvar deu um tapa na bundinha dele e falou, agora você vai dormir, porque você já jantou, tá trocado e tal. Põe ele no berço, ele chorava. Pegava no colo, ele dava risada. Pedro, agora é hora de dormir, vai deitar. Porque eles também sempre dormiram no quartinho deles e não com a gente. Mas foi uma vez só, nunca mais ele fez isso. A gente vai dar uma tapinha na bunda dele e lá no outro quarto eu chorei. De dó. Mas eu entendi que ele precisou, porque realmente ele nunca mais fez essa manha depois disso. Então, eu tenho que entender a necessidade do meu filho e pôr em prática o que a palavra diz. Eu tenho que olhar e perceber quais são os sentimentos que estão envolvidos ali naquela situação e trabalhar. É uma responsabilidade para nós. Não é fácil, é uma bênção ter um filho, né? Eu lembro que quando eu peguei o primeiro resultado de que estava grávida, eu pensei, Senhor, é uma responsabilidade para o resto da vida. E é verdade, meu filho fez uma cirurgia de cálculo renal sexta-feira, para onde ele veio? Ele e a esposa, lá para minha casa. Então, é para o resto da vida. Mas é uma bênção. Tem lutas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas nós temos isso aqui. Nós temos um guia que vale a pena a gente obedecer. Jesus ensinou seus discípulos de não jurar de maneira nenhuma, nem pelo que há no céu, nem pela terra, nem por Jerusalém ou coisas santas, nem por tua cabeça. A instrução é de deixar o falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto não é verdade. Então, seja verdadeiro com seus filhos. Quando vai disciplinar, eu sempre fui. Eu falava, gente, está doendo para mim. Dói o meu coração ter que usar a varinha. Mas eu preciso, porque eu amo você e eu quero obedecer a Deus. E quando a gente terminava de usar a varinha, eu falava, vamos orar junto? Vamos pedir perdão para Deus? Vamos pedir ajuda dele para ser diferente? E isso faz toda a diferença, gente. Eu lembro que a primeira experiência que o meu filho teve com Deus e que a gente ficou assim,
muito feliz. Uma noite ele acordou no meio da noite, que ele teve um pesadelo. O que o Gilberto fez? Pegou o texto, o Salmo 8, e leu, orou com ele e leu o Salmo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Sabe qual foi o maior presente da gente na outra manhã? Ele entrou assim no quarto. Papai, mamãe, Deus é real mesmo, ele funciona. Eu dormi em paz e dormi a noite inteira depois que eu fiquei sabendo que ele estava cuidando de mim. Gente, isso não tem preço. Foi a palavra. É a palavra que precisa fazer parte da nossa casa, do nosso dia a dia, para os nossos filhos experimentarem a Deus. E para a gente aprender a lidar com eles e com a gente mesmo. Porque a gente é humano, né? A gente fica irritado, a gente fica com raiva deles, a gente fica bravo. Às vezes a gente tem vontade de matar. Não vontade que a gente vá, mas a ira é tanto. Porque a gente é humano. Mas a gente pode pôr as nossas emoções debaixo da mão do Senhor. Senhor, me dá controle agora. Acalma o meu coração para eu poder lidar com meu filho. Me ajuda a falar a verdade para ele. A vossa palavra seja sempre agradável. Então, até na disciplina, quando eu ia conversar com ele sobre a disciplina, mamãe vai disciplinar você, porque você sabe porque você vai ser disciplinado? Sei, então me diga. Porque eu fiz isso. Você falou e eu fiz de novo. Você falou e eu fiz de novo. Falei, então, mas tá sendo difícil para mim. Dói no meu coração, porque eu não queria isso para você. Mas eu entendo que a disciplina vai te ajudar. E a Bíblia diz isso. Eu falo, é Deus que vai cobrar de mim se eu não fizer isso com você. Então, por amor a Deus, obediência, e por amor a você, eu vou te disciplinar. Então, eu falei, é verdade. E ele entende a disciplina. Ou não, né? A minha filha mesmo, algumas vezes, ela fala, não, mamãe, por favor, não, mamãe. Eu falo, Isabela, não faz assim comigo. Fica mais difícil para mim te disciplinar assim. Então, vem aqui pertinho da mamãe, eu vou dar 3 varadas no seu bumbum. Aí ela vinha. Depois eu abraçava ela e falava, pode chorar. Chora o quanto você precisar. Eu estou aqui com você. Aí quando ela parava de chorar, eu falava, você está bem agora? Vamos orar e pedir ajuda de Deus para não fazer de novo? Então, a criança vai aprendendo. Ela vai entendendo o que você fala, você cumpre. O que você promete é verdadeiro. O Gil falou que ele já contou isso aqui, mas só para lembrar o Pedro, né? Ele foi disciplinado, o Gil prometeu que ia disciplinar ele esqueceu e o Pedro lembrou. A gente brinca até hoje na mesa, faz piadinha com ele, né? Brincando assim. E naquela noite ele foi disciplinado. Mas ele estava esperando, ele deitou na cama pensando que ele tinha que ter sido disciplinado pela desobediência dele. Isso é maravilhoso. É a palavra que faz parte da nossa vida. E funciona. E por exemplo, lá no meu trabalho eu não posso usar a Bíblia, né? Mas eu posso usar os conceitos. Você pode falar a verdade para o seu amigo que você não gostou do que ele fez? Você pode pedir desculpa para ele pelo que você fez? Eu posso usar os conceitos. Eu posso pôr na prática aquilo que eu sei da palavra. E vai funcionar. Cada idade, eu sei que a idade de 10 anos, como ela colocou, tem umas demandas muito maiores, é muito mais difícil, mas ainda assim dá para fazer, porque eles são crianças. E se você insistir e conversar com calma e acalmando o coração deles, eles conseguem lidar com as questões. Então, a gente precisa ter isso em mente. É até as 11, né? Vai já. Então, gente, não vai dar tempo. Eu trouxe... mas é que eu quero... Eu trouxe algumas coisas aqui que podem ajudar, tá bom? Primeiro, esse livro aqui. Quem não tem e tem filho, compre. E leia. E pratique. Esse livro é super antigo. Os meus filhos hoje têm 30 e 29 anos e eu usei com os meus filhos. Ele só está com uma edição nova. Mas eu tenho um velhinho lá em casa. Usem.
Ajuda muito você entender a criança e como você lidar com o coração dela, tá? Na comunicação não violenta, tem um livrinho muito legal que chama assim, Comunicação Não Violenta Ilustrada, que ela traz como a gente sair da desconexão com a criança para a conexão. E ele é bem gostoso, ele vem com as figuras assim, ó, é bem legal. E aí ele traz para a gente trabalhar com a criança umas cartinhas de necessidades para você trabalhar. Qual é a necessidade? Olha, você está precisando de afeto nessa hora. Isso aqui foi. E você ensinar a criança a ela aprender a lidar. E também vem a cartinhas de necessidades e a cartinhas de sentimentos. Como você está agora? Ah, eu estou alegre, eu estou aliviado, eu estou animado, eu estou confortável, eu estou surpreso. Então, de você trabalhar com a criança, é muito legal. É um material que pode te ajudar, se você tem criança pequena. Chama Comunicação Não Violenta Ilustrada, e ela vem junto esse baralho da Comunicação Não Violenta Ilustrada, que são de emoções e sentimentos para trabalhar com a criança. É sugestão, né, de material, mas a base é a palavra, tá bom? Usem isso aqui como a base para vocês. Eu sei que teve 2 pessoas que levantou a mão e eu não dei oportunidade naquela hora porque eu queria terminar o que eu estava falando. Você quer falar agora? Eu só queria falar que ela levantou. Tá bom, então diga. Foi justamente antes do provérbio que você falou, sempre teu filho no caminho que deve andar. O comentário seria ensinar. Para ensinar tem que aprender. Bem, nesse fato de para ensinar tem que aprender. Primeira dúvida minha que eu quero aprender. Qual que é a idade ideal para você ter um sentimento levemente autoritário, mas não digo autoritário porque a sequência do que você ensinou, tem momentos que você tem que ser mais impositivo, porque não tem opção. Mas qual que é a sequência de idades do tipo, eu dou aula para o pessoal de nível médio, como eu faço? Entendeu? É muito difícil a questão de que eles já são formados, cada um vem de uma casa com conceitos e valores diferentes, né? Mas você pode estabelecer quais são os critérios da sua aula. E antes de você começar, você já trazer para a turma. Olha, os meus critérios com vocês são tais. Tá? Assim, assim, assim. Então, aí você vai ter que construir em cima do que você está vivendo. É muito difícil eu falar de uma realidade que eu nem conheço, né? Mas eu acho que você tem que ter essa... chegar com clareza de como é que você trabalha, como que é a sua relação com eles e apresentar isso para eles. Eu acho que isso dá uma segurança para você e eles também vão ter um limite. Mas uma questão da sua área, desculpa, até que idade que eles falam que a criança fica com aquilo fixo no coração e que é obrigação do pai? Até que idade que você acha que fica aquilo na mente, sabe? Tá, então vou falar de filho, não de escola, tá? Eu acho que aqui, como está aqui, de 2 a 4 anos, eu mando. Né? Até aí é eu que vou determinando e começo a dar um pouquinho de liberdade. Talvez um dia de escolher uma roupinha, talvez um dia de... por exemplo, alimentação. Eu tive muito problema com alimentação com a minha filha, para comer. Então, eu criei uma regra na minha mesa. A minha mesa, o que eu tenho na mesa, todos nós vamos comer. Se você não gosta, você vai comer um pouquinho, mas você vai comer. Essa foi a minha regra. Eu acho assim, tudo que eu estabelecer com a criança, como que funciona comigo com 20 crianças o ano inteiro? Porque eu sento no primeiro mês e todos os dias eu repito para eles qual é a regra da nossa sala. Como a nossa sala funciona. O que pode e o que não pode. O que vamos e o que não vamos fazer. E faço eles repetirem. Isso eu faço com os meus filhos. Eu crio critérios e regras. Alimentação, todo mundo vai comer o que está na mesa. Ah, mas isso eu não gosto. Então você vai pôr um pouquinho, mas você vai experimentar.
Era a forma de fazer a minha filha experimentar tudo. Senão ela queria comer só arroz e ovo frito. Né? Então, a gente criou uma regra para todo mundo na mesa, não só para ela. Então não ficava pesado. Todo mundo na mesa ia experimentar de tudo. Então a gente precisa estabelecer os critérios. A idade diz cientificamente, a discussão assim, até 7 anos você cria o caráter da criança, tá? Então até 7 anos bater na mesma tecla, e eu posso dizer isso, que eu não tive aborrecentes, porque eles se converteram com 5 e 6 anos, e aí eu ia trazer, esqueci. O livro que eu usei para levar meus filhos a Cristo é o Evangelho para Criança, da editora Fiel. É um livro muito bom para você trabalhar o plano de salvação com a criança. Tem na livraria, tá? O Evangelho para Criança, da editora Fiel. Ele é um livro grande, branco, quadrado assim. Eu usei até a adolescência esse livro com eles. Porque eu comecei pequenininho, mesmo eles se convertendo, tem tanto texto bíblico que a gente continuou estudando para reforçar a decisão. E para mim, o maior presente foi a minha filha aceitar Jesus, e ela começou a chorar com 5 anos. E ela chorava, e eu fiquei assustada, porque essa menina está chorando, né? Aí eu deixei ela chorar o que ela queria, eu depois parei e perguntei, Isabela, por que você chorou tanto? Ela, porque agora eu sei que Jesus está no meu coração. Então foi assim, eu acho que esse é o maior presente que a gente pode ter nessa terra, é levar nossos filhos aos pés de Jesus. Uma coisa que eu acho que é importante, olhando para esse funil aqui, é que liberdade ela é conquistada e não é barato. Né? A partir do momento que a criança entende isso, né, ela vai ter responsabilidade para tomar as próprias decisões. Porque ela entende o valor e a responsabilidade e o quanto custou aquilo para ela. Né? Então, ao longo do processo, você vai corrigindo a rota, né? Para que chegue lá, então, ela tenha autonomia, capacidade e responsabilidade para assumir os seus próprios erros. Obrigada pela sua participação e que Deus nos abençoe, para a gente poder continuar essa tarefa de nos comunicar com as crianças, viu? Deus abençoe.